Fala pessoal, estamos aqui para mais um vídeo. Meu nome é Arthur, eu sou analista de valores imobiliários e hoje a gente vai falar sobre os resultados da Indústrias Home. O Home, eu já nem lembro, eles trocaram, né, o nome. É engraçado falar o nome assim, plural de uma empresa, né? Não é como eu vou explicar, e quem já viu o vídeo mais. Não é o último vídeo que eu fiz dela no canal. É uma empresa que eu acho tão interessante assim para investimento de longo prazo, mas como ela divulga o resultado mais cedo e, enfim, estudar, tem umas coisinhas interessantes para estudar dela. Tá acabando, eu tô fazendo bastante vídeo, tá? Mas vamos seguir aqui com a apresentação, que tem uns pontos que eu achei legal da gente comentar, tá? É um aprendizado sempre ajuda. Tem aqui essa foto, essa fábrica é bem bonita, essa foto eu já usei de thumb para mais de um vídeo. Para quem não sabe, a Home ela fabrica máquinas pesadas. Eles falam lá máquinas que fazem máquinas. Deixa eu dar uma geral aqui usando a página aqui do Fundamentei de exemplo, tá? Então eles fabricam máquinas, né? E são máquinas pesadas para o setor industrial que vai usar para fabricar outras coisas. Então a gente já vê lá um mix que eles têm de clientes e tudo, de clientes não, né? De áreas, de setores diferentes que eles atendem, né? As marcas, empresas no interior de São Paulo, que isso é legal, tá com market cap de 1,6 bi. E uma coisa que chama muita atenção, essa aqui eu já explico as fontes de receita, tudo mais, a gente vê com calma. Mas o que chama atenção é ela ter um caráter, um comportamento muito cíclico, tá? De cotação e de resultados. Então a gente vê que no final dos anos 2000 ela deu um salto violento ali, ó, né? De centavos para R$ 9. Aí ela caiu de novo para 2. Aí ela deu outro salto para 6. Aí ela caiu de novo para 1. Aí ela deu um salto para 8. Aí ela voltou para 5. Aí recentemente ali ela deu um salto gigante, né? Para quanto ali? 20 e poucos, aí voltou para 11, aí agora tá 19. Na verdade, ela já caiu bastante também esses dias, ou seja, é uma ação que tem um comportamento muito, muito cíclico. Até parece que no longo prazo, assim, ela vem gerando valor, né? Aqui a gente tem só um recorte daquele lá de market cap. Ele chega a valores muito baixos, né? Cento e poucos milhões, e em comparação com o que tá agora, né? 1 bi, alguma coisa. Então não é fácil, não é uma empresa simples assim. Eu vejo que muita gente acaba se interessando ou investindo nela, né? A gente nunca sabe. Basicamente, vamos falar a verdade, porque é umas diquinhas, o pessoal adora recomendar essas empresas que têm comportamento cíclico, porque se o cara acerta isso aqui, ele vira o guru, né? Ah, recomendei a empresa que subiu tanto. Só que ele esquece de falar que no longo prazo ela tem períodos de subir e descer muito intensos, tá? Então, se você pegar uma média aqui de longuíssimo prazo, até dá a impressão que ela vai entre altos e baixos crescendo. Mas é difícil acompanhar isso, né? Você olha aqui, é meio complicado você ver uma evolução de receita, mas não é tão simples assim. Ó. Desde 2004 até esses tempos atrás, foi um crescimento de receita, né, pífio, vamos falar a verdade, né? Então, mesmo de EBITDA, assim, também nunca andou muito. Esses 2 últimos anos foram muito fortes, né? Tem toda a questão na pandemia, que levou a uma disrupção na cadeia, então teve bastante procura por vários tipos de equipamentos, eles conseguiram vender muito bem em 2021 e 2022. A gente já vai ver que parece que a situação vai dar uma acomodada. Né? Em termos de lucro, mesma coisa, ela teve aqueles picos lá, cento e poucos milhões, virou para prejuízo, depois né, prejuízo de novo, aí de novo um pico de 200 milhões, você vê, né, o avanço no lucro líquido ele é muito menor que o avanço na receita, por exemplo. Assim, é um comportamento de longo prazo meio esquisito, né? Não é claramente uma evolução, uma geração de valor. Então, eu acho muito difícil uma empresa dessa você investir assim por longo prazo. Aliado a isso, ainda tem umas questões que o mercado dela eu também acho difícil de entender o que está acontecendo. Isso tem melhorado nos últimos releases. Eu lembro que quando a primeira vez que eu fiz vídeo ou que eu olhei o resultado dela, tipo, você simplesmente não tinha como saber o que estava acontecendo. Agora eles divulgam um pouco mais de informação sobre a entrada de pedidos, backlog, dá para ter uma noção um pouquinho melhor. Mas mesmo assim eu acho complicado, tá? Enfim, quando o resultado tá forte, igual tá agora, lucrando 200 milhões e tal, a gente vai ver os números parecem bem bons, assim, de indicadores, né? Você vai ver valores legais aí de price earnings e fluxo de caixa operacional. Mas para ser bem honesto,
né, comparando com o que a gente tem aí no mercado brasileiro hoje, não é nada de espetacular, tá? Tem empresa que é melhor, que é mais sólida, que você enxerga melhor essa geração de valor de longo prazo e tá mais barata, tá? Eu vou botar um exemplo aqui, que a Tupi só falta não tá tanto assim eu quebrar minha cara. Você vê um price, né, preço EBITDA e price earnings melhor. O preço sobre o fluxo de caixa dela tá mais alto porque ela tá com estoque preso, mas tá em valores mais, né, eh, ela tem valores mais interessantes e na Tupi, por mais que seja essa loucura aqui, dá para ver uma estratégia clara de geração de valor, de expansão, de aquisições, de otimização de investimentos, tá? Quando chegar a hora do resultado da Tupi, pode ter certeza que eu vou fazer um vídeo dela. Então, assim, eu já tô dando a conclusão antes da gente olhar os resultados, mas eu acho que tem coisa mais interessante, tá? Essa é a minha conclusão. Agora a gente volta e vê os resultados sem querer enviesar vocês, né? Mas já tava falando sobre isso, acabou indo, né? Já foi. Mas vamos lá. Então, a Home faz máquinas, tem aquela divisão que a gente viu rapidinho no Fundamentei entre máquinas Home, que acho que são essas máquinas aqui. Tá? O pessoal gosta, o pessoal do setor aí fala que elas são boas e tal. Máquinas, cadê as estrangeiras? Não tá aqui, a gente já vê. Mas, enfim, outra unidade, fundidos e usinados, aí são produtos mais simples que eles fazem para várias indústrias diferentes, a gente já vai ver lá mais para frente. E uma terceira divisão que é máquinas Burkhardt Weber lá, que é uma operação fora do Brasil, não é tão grande assim, não é tão relevante, tá? Então, os destaques, o quarto tri dela foi muito bom, tá? Isso não tenho o que falar. É um EBITDA forte, o crescimento em cima de 2021, que foi uma base boa, ganho de margem em geral, o resultado do quarto tri foi muito bom. Só que o mercado sempre enxerga à frente, né? Então, qual que era a minha crítica para o resultado dela uns anos atrás? Era só isso. Ela falava, ó, o resultado cresceu tanto, aí você fica meio sem saber por quê. Isso foi uma coisa que a empresa fez, é demanda no mercado, o que está acontecendo para crescer tanto, né? Recentemente, eles melhoraram bastante a divulgação de resultados, tem mais informações, então eles estão divulgando carteira de pedidos, isso aqui ajuda um pouco a gente ter uma noção, tá? Então, enfim, eles mostram aí como é que está a situação industrial em geral do Brasil, já que, como ela vende para outras empresas, é importante saber como, né, o setor industrial como um todo está se comportando, e a gente, né, é o que a gente já sabe aí, né, uns resultados mais modestos aí, nada muito espetacular. Eles têm um índice de confiança do empresário industrial, né, que tenta, né, mensurar aí o quanto o pessoal está animado a investir, a expandir capacidade, que se refletiria aí nos resultados da Home, tá? Aqui a gente já começa a ter uma noção um pouco melhor dos números da Home. Então, isso aqui é um gráfico por safras, né, nos diferentes anos, de utilização de capacidade instalada. Por que isso é importante? Porque esse é um dos principais fatores que acaba impactando a margem, né, a margem bruta da empresa. Porque pensa assim, você tem uma fábrica, aí para você fabricar 100 produtos ou 1000 produtos, né, claro, você vai ter custo variável de matéria-prima e tal, mas você vai ter um número razoável de custo fixo, né, que é a operação daquela fábrica, custo de energia, custo disso, daquilo, o salário de empregado geralmente não escala tanto com o aumento da capacidade, pode até escalar um pouquinho, mas geralmente não é tanto. Então, o setor industrial em geral, você tem uma parcela relativamente importante de custos fixos, que independente se você está produzindo uma peça, 100 ou 1000 num mês, você vai ter aquela conta mais ou menos fixa. Então, a capacidade instalada é muito importante para a gente chegar na rentabilidade desse tipo de empresa. Quanto maior a capacidade instalada, maior são os níveis de rentabilidade, de margem bruta. Isso a gente vê muito na Home. Se você for pegar os releases de outro trimestre, você vai ver que a margem bruta ela acaba flutuando. Dá para ver um pouquinho, mas bastante. E o principal fator é esse aqui, tá? Utilização de capacidade instalada. Então, quando os pedidos estão aquecidos, não só ela ganha volume, ela vende mais, mas ela dilui custo fixo. Então, é por isso que ela é tão cíclica assim, né? O negócio é cíclico, né? A gente vê aqui, ó, o índice de confiança do empresário é altos e baixos o tempo inteiro, mas quando o ciclo é forte, ele é forte de verdade, porque ela aumenta volume, dilui custo fixo, bom resultado para cima. Quando vem fraco, né, vem o contrário também, tá? Eu tô com a canetinha aqui, eu só não tô marcando nada. Mas, enfim, aqui, ó, só para justificar, esse ano de 2022, que é a linha azul, ele estava na média bem aquecido, né, bem mais acima dos outros anos,
Só que, né, esse último tri ele não foi muito positivo, né? Ele, enfim, continua relativamente alta em termos históricos, né? Tá mais ou menos no meio, né? Tá médio em termos históricos, mas uma tendência clara de queda, embora de novembro para dezembro geralmente sempre cai um pouco, né? A utilização, deve ter férias, coisa do tipo. Então, mas assim, né? Ela tava aqui, ó, no topo, o azulzinho, no topo, no topo, no topo, no topo. E esse último trimestre ela já tá no meio, né? Então, é um sinalzinho de alerta. A gente vai ver outros aqui adiante, tá? Então, voltando a falar sobre o negócio dela, aqui fica mais claro explicar. Eu devia ter começado daqui, né? Então, o que, que são máquinas homes? Essas máquinas aqui, né, uma operação do mercado nacional, são máquinas industriais para vários setores, né? Setor de prestação de serviço, né, máquinas para fabricar outras máquinas, setor automotivo, máquinas agrícolas, ferramentas, embalagem, e vai embora. Né? Mas são clientes industriais de todos esses setores aqui, tá? Então, relativamente diversificado, isso aí é legal. Esse segmento aqui, máquinas Burkhardt Weber, lá depois a gente vê o nome, é uma operação que eles têm no exterior, tá? Na Europa, que ainda está iniciando, não é tão grande volume, também não é grande margem. Esse aqui acaba não influenciando tanto assim o resultado da empresa, tá? E fundidos e usinados é uma operação um pouco mais simples, que ela fabrica peças para setores principalmente de energia. Isso aqui é principalmente energia eólica, tá? Eles falaram lá no call, e outros setores automotivo, e é automotivo pesado, não é automotivo leve, construção, agricultura. Então, você vê que em termos de clientes no geral é bem diversificado, tá? Tem uma operação no exterior, não é tão relevante, mas eles exportam produção daqui também. Então, produz aqui no Brasil essas máquinas home e fundidos e destinados à exportação. Que mais? Aqui, ó, é o setor principal dela, tanto em termos de volume, de receita, resultado operacional, quanto de margem também. Então, como é uma máquina mais elaborada, então o pessoal fala que é de boa qualidade, aqui eles conseguem margem. Aqui já nem tanto, é um negócio mais de volume mesmo. De vamos ganhar dinheiro aí, tem demanda, vamos fazer, mas não tem tanto valor agregado, tá? Então, aqui é mais importante. Bom, unidade de negócio, aquilo que eu acabei de falar, máquinas home é 54% do faturamento, enfim, era em 2021, né? Agora é 57%, mas não muda muito. Esse segmento de fundidos e usinados, eles cresceram bastante, né? Foi parte importante do crescimento desses últimos 2 anos que a gente viu lá no quadro do Fundamentei, e essa operação no exterior daí deu uma encolhidinha, né? Para caber esse crescimento todo aqui. Em termos de receita, aquilo que a gente falou, 2021 que está aqui e 2022 foram anos bem fortes, tá? Você vê um crescimento, dá para ver esse comportamento bem cíclico, bem sazonal dentro do ano, né? Então, primeiro trimestre é fraco e vai esquentando, né? Interessante, mas deu para ver que foi indo para patamares superiores, né? Então, lições aqui, home, nunca compara um trimestre com o trimestre imediatamente anterior, porque ó, você vê claramente esse comportamento sazonal. E o importante é ver o todo, né? O acumulado do ano. A gente vê que o mercado interno é o principal destinatário, porque máquinas home é basicamente focado no mercado interno. Estou bem na frente aqui, mas dá para ver, né? Onde dá aqui a barrinha azul clara. Então, o mercado externo também vai flutuando aqui esse mix mercado interno, mercado externo, mas principalmente o mercado interno, porque máquinas home é o principal segmento de negócio. Tá? Em relação à região geográfica, não tem muito o que falar, né? Brasil é esse gráfico aqui, né? Aqui só está aberto o que é exterior, então o principal mercado deles é a Europa, e os outros são bem pequenos. Tá? A Argentina está nesses 4% aqui e tal. Receita do mercado externo estava no gráfico anterior também, tá? Carteira de pedidos. Aqui eu vou gastar um certo tempo, porque esse é o slide mais importante. Cara, não só esse, né? Mas esse tipo de empresa, aquilo que eu falei, tem o resultado de hoje, que a gente viu que foi bom, quarto trimestre faturou bem, as margens melhoraram, a gente já vai ver e tal. Mas olhando a carteira de pedidos, a gente consegue enxergar à frente. Né? O mercado, ele não é besta, ele está sempre querendo antecipar o máximo de informações possíveis. Ele não quer comprar uma empresa hoje que está entregando um resultado bom, que vai cair no futuro. Então o mercado vai olhar muito esse tipo de coisa. E, enfim, a gente também, né? Porque a gente quer ver o futuro da empresa. E dá para ver claramente que o ano de 2021 ó, foi um ano muito forte de pedidos. 2022 ainda foi forte, embora né, tivesse uma queda,
Mas esse quarto tri, o trimestre agora, que a gente acabou de ver o resultado, a gente vê uma queda expressiva de entrada de pedidos. O que, que isso quer dizer? Que, assim, essa empresa, ela tem um ciclo relativamente longo. Você não chega, eu faço sempre essa analogia, né? Você não bate lá na porta da home, me vê 3 máquinas daquela ali e eu passo de tarde para buscar. Não, não é assim. Você entra com um pedido, a empresa vai te entregar em meses para frente. Então, vai 1, 2 trimestres de lag aí entre você pedir um equipamento e os caras te entregarem. Então, isso que a gente está vendo aqui é uma queda no resultado que vai aparecer no primeiro ou no segundo tri do ano que vem, tá? Então, assim, esse número aqui não foi bom, tá? O resultado do quarto tri foi legal, bem bom, coroou o ano de 2022 forte, mas essa queda expressiva, principalmente no quarto tri, ó, porque o terceiro tri ainda foi um volume de pedidos, né, ainda substancialmente maior. Não se compara com 2021. 2021 foi muito forte, e isso carregou para um 2022 bom de resultados, mas esse final de ano de 2022 caiu muitos pedidos. Então, é esperado, isso aqui é a entrada de pedidos, pedidos novos, e aqui é a carteira, o saldo, né? Então, na carteira, a gente já vê também uma redução, né, bem significativa, o que deve indicar que 2023, talvez não no primeiro tri, ainda carrega um pouco, mas a partir do segundo tri, os resultados dela sejam bem piores que de 2021 e 2022. Isso por si só é ruim? Tem que ver onde vai parar, né? Então, isso aqui é um dado ainda preliminar. Se cair só agora e depois retomar os pedidos, pode ser que ela dê uma acomodada e continue num patamar alto. Agora, se isso aqui continuar caindo e essa carteira de pedidos for consequentemente reduzindo, isso vai levar a uma reação em cascata. Então, vai reduzir o volume de vendas, né? Vai reduzir aqui ó, a receita líquida, vai reduzir essa capacidade instalada, ou seja, vai perder margem, aí vai reduzir diluição de custo operacional, aí vai perder margem operacional e líquida, né? E o que pode levar a uma queda de resultado bem forte, tá? Então é isso aqui que o mercado não gostou. Tem uma pergunta lá no Fundamentei, eu vou até colocar, depois eu respondo ela direitinho, mas está respondido aqui em vídeo, né? Alguém falando. Peraí, que meu computador tá abrindo o bico aí de tantas abas abertas. Foi pro Eduardo, mas eu respondo. Identificou que o mercado não gostou, tá fazendo a ação cair 10%? Porque eu entendo, né, a pessoa aqui, o Daniel. Ele olhou, ele viu números bons, né? O número do quarto trimestre foi bom, tá? Com certeza. Mas é a perspectiva para o futuro que preocupa um pouquinho. Então, esse quarto tri foi o melhor que ela teve, acho que na história, né? Em termos de receita, de EBITDA, de lucro. Como eu falei, o lucro não aparece tanto. Calma, filho. Não trave, por favor. No lucro não aparece tanto, mas em termos de operacional foi o melhor da história, tá? Só que os indicativos para o futuro não são tão bons. Ela vai dar uma piorada de resultado, né? Resta saber se vai ser uma piorada rápida, depois se mantém e volta, que aí, né, é menos pior, ou se vai seguir piorando. Então, isso aqui vocês têm que acompanhar. Quem acompanha a empresa, que eu espero que não seja por diquinha, por sardinhagem, vai voltar e olhar isso aqui no próximo tri muito atento, que se houver uma queda sequencial ainda, esse patamar já é um patamar mais baixo, mas se houver uma queda ainda, começa a ficar bem feio. Ela desalavancaria muito rápido o resultado e ele vira muito rápido de um lucro bom para um resultado fraco. E aí é por isso que aquela cotação lá a gente vê tanta volatilidade, tá? Aí o mercado vai bater com força. Que mais? Estrutura de custos, eles comentaram aí uma certa pressão de custos, né? Que foi parcialmente compensada pela alavancagem operacional. Então tem aqui, né, o mix de custos. É normal isso aqui, empresas industriais, geralmente a maior parte vem de matéria-prima. E essa é aquele custo que não dilui, né? Que a gente falou lá, custo fixo, mão de obra principalmente, despesas industriais e tal. Mas a margem bruta, ela acabou sendo boa no ano, tá? Você vê uma leve queda aqui, né, de 22, do último tri para cá, ou uma leve queda aqui, né, de 2021 para 22, mas isso aqui tem dois fatores no meio, tá? Um fator puxando para cima, que é aquela capacidade instalada que a gente viu, e o outro para baixo, que é o aumento de custos. Aqui é o mix, né, mas em geral a gente teve um aumento de custo em 2022, principalmente ó, metais, material importado, coisas do tipo.
Então, mas no final das contas, a margem bruta continuou boa, né? O ganho de alavancagem operacional da utilização de capacidade instalada compensou esse aumento na nos custos, basicamente. Ela deve ter repassado o preço. Então ficou uma margem 30% bruta, que é saudável, que historicamente, né, é bem forte para a empresa. Tudo bem, esses anos não foram os melhores dela, mas é forte. Então, se você olha essa, né, crescente, parece que a empresa está com tudo, né? Uau, agora vai, tá voando, mas aquele slide anterior acende um alerta, tá? Na margem líquida não é tão patente isso, mas a gente viu, ó, 16, 17, 18, 19 foram péssimos, aí 20 melhorou um pouquinho, 22 e 21 teve bons números de lucro líquido, com boas margens, tá? Então esse é o top, é um must para a empresa, né? Empresa funcionando, com capacidade alta, com volumes grandes, evoluindo, né? Então, esse é o ponto. Se ela sustentasse esses resultados, aquele valor que a gente viu lá, 1,6 bi, é ok, tá? Tem empresa que eu acho que é melhor, tá mais em conta. Mas tudo bem. É decente. O grande risco é isso aqui não se manter, né? É cair para os próximos resultados, né? Que trimestral ou anual. E aí pode ter certeza que o mercado vai bater sem dó numa empresa como essa, tá? Outro destaque, ela não alavanca tanto lucro líquido, né? O que você quer no longo prazo é uma empresa que desse tipo de empresa cíclica, que quando o lucro bruto cresce, igual a gente viu aqui, uma crescente, o lucro líquido também, o lucro líquido cresça mais, né? Porque alavanque mais ainda. Mas engraçado, o aumento no lucro bruto e na receita, eles não é tão refletido no lucro líquido, né? A gente viu lá no Fundamentei Melhor isso. Enfim, também não acaba contribuindo para não gerar tanto valor assim para o acionista. Bom, agora vendo esse lucro operacional aqui é EBIT, tá? Eles falaram no call. Mas você vê, ó, a margem EBIT, ela não chega, é isso que eu quis dizer, ó, né, 16, 16, tudo bem, agora foi o máximo, 20, mas não é tanto a mais, né? Então, esse ganho de margem aqui, bruta, ele acaba não se refletindo tanto assim na EBIT. Na margem líquida, eventualmente foi. Ah, não, desculpa, isso aqui é EBIT ainda. Nossa, desculpa. A margem EBIT também, tá? A margem líquida a gente vai ver aqui, né? Aqui dá para ver exatamente o que eu estava falando. O lucro, a margem líquida, você vê ela não decola, né? Isso incomoda um pouco. 14, 13, 12, 11, 14, 13, tá voando esse último trimestre, foi o melhor da história. 13 de margem líquida. Teve um resultado financeiro negativo que pesou um pouco, mas isso aqui incomoda um pouco, né? Se ela fosse mais geradora de valor no longo prazo, você veria uma evolução maior dessa margem líquida, né? Seja no ano, seja aqui nos trimestres. Mas, enfim, né? É o que é. A gente não pode querer mudar as empresas, a gente tem que aceitar como elas são. Tá aqui, né? Resultado líquido foi o maior da história, sim, né? Mas não sei se acaba compensando tanto, né? EBITDA, margem líquida, resultado líquido. Aqui o desempenho por unidade de negócio, então dá pra gente ver. Olha só como essa operação lá, Burkhardt Weber, né? Vende 3 máquinas, 5 máquinas, 2, 7, ela é bem nichada, né? Tudo bem que são máquinas caríssimas, né? Isso aí já dá uma receitinha razoável até, aí em milhões de reais, mas o principal é aqui, né? O principal é máquinas home e olha as margens, né? Margem bruta e margem EBITDA. São as melhores disparadas da empresa. Então, esse é o grande segmento deles. Tá, aqui que é o negócio. E aí, ó, quando a gente vai ver a queda de pedidos lá do começo. Opa, nem tanto no começo. Carteira de pedidos. Você vê, olha a queda aqui, né? Então, de 240 para 140. Bem fraco, né? Então ela estava com resultado forte nessas máquinas home, que ajudou a puxar, mas é um dos que mais está caindo, né? O fundidos e usinados está caindo quase igual também, mas vai puxar o resultado para baixo, pode ter certeza. Opa, passei demais de novo. Tá acabando, tá acabando. Então é isso, né? Muito resultado da empresa vem daqui. Essa participa muito pouco, fundidos e usinados contribui e tal, né? Você vê, ó, o crescimento de volume foi grande. A máquinas home acaba ainda sendo mais importante, né? Você vê pelo número de em toneladas, né? Outro negócio bem diferente. É um negócio de massa. E acabou, né?
Ah, aqui tem um negócio legal da dívida antes de acabar, é bem bacana. Se você olhar aqui na apresentação, você vai ver um valor informado de dívida de 80 milhões de reais, tá? Eu não gosto de botar parênteses na dívida, leva a confusão. Muita empresa coloca parênteses quando é dívida negativa, que seria caixa. Não, que no caso é dívida mesmo. Mas tudo bem, 80 milhões de dívida é ok, né? Pro tamanho da empresa, pro que ela tem gerado de resultados, tá bem tranquilo. Se vocês olharem no Fundamentei, vai aparecer um valor bem maior, né? Um valor de 700 e pouco. Então, o que aconteceu? Aqui tá errado? Não. Já vou explicar para vocês. Não é errado, não tem certo ou errado, é uma questão de contabilização, tá? Então, peraí. Aqui, ó. Não estava na página certa, agora tá, né? Então, qual que é a diferença? Aquele valor que está na apresentação da empresa de dívida, que é... Deixa eu voltar aqui e ver quanto é. Que é esse aqui de baixo, né? Esses 329. Ah, peraí, que esses 90, desculpa. Muitas abas. Esse valor aqui, ó, 329, é a dívida reportada da empresa, que com caixa de 250 dá a dívida líquida de 80, tá? Esse 329, ele vem daqui. Ele vem desses 53 mais 276. É aquele valor lá. Só as linhas financiamento. Tanto no circulante quanto no não circulante. Mas o Fundamentei, ele tá puxando isso aqui, ó. Valores a pagar Finame fabricante. E aí, se somar, vai dar aqueles 700 e lá. O que que é isso? O que que é isso? Tá, Finame é uma linha de financiamento do BNDES para bens de equipamentos pesados. Esse tipo de máquina, por exemplo, que ela vende. Então, ocorre uma operação financeira com a Home e o BNDES para financiar os clientes, certo? Então, o cliente ele vai comprar uma máquina da Home, ele pega um financiamento via BNDES, mas, desculpa, o financiamento ele vem via Home, né? Ele é dinheiro do BNDES, mas vem via Home. Então, a Home fica com esse passivo do financiamento do BNDES, tá? E ela vai recebendo ao longo do tempo. Então, tipo assim, esse passivo é de recebimento, é do valor do financiamento junto ao BNDES. Mas, na verdade, no final das contas, é um financiamento operacional para o cliente, né? Então, é o cliente que está financiando, certo? E à medida que ele vai pagando ao BNDES, vai havendo um repasse para fechar esse passivo que está aberto, ok? Então, eu expliquei o que é. Voltando, é dívida da empresa isso? Em último caso, não, né? Para fins práticos, não. Para fins, né, teóricos de balanço, tá aqui no passivo dela. É um valor em aberto que ela tem, né, junto ao BNDES. Tá? À medida que o cliente vai pagando, vai repassando aqui e vai cobrindo esse passivo. Então, assim, é por isso que dá essa diferença, tá? Então, tá errado o que tá aqui? Não, isso aqui contabilmente tá correto, tá? Agora, para a empresa tirar isso do apresentação e mostrar uma dívida corporativa, também tá ok, né? Ela tá tirando essa linha de financiamento aos clientes da dívida corporativa. Só faltou ela detalhar isso aqui, né? Dizer lá que é uma dívida corporativa, ou excluindo o financiamento aos clientes. Então faltou um pouquinho de detalhe. Falta ainda. A Home ela deixa a desejar um pouquinho ainda em informação, né? Mas não tá errado, tá? Isso aqui. Só podia explicar um pouquinho melhor, teve que chafurdar lá nos demonstrativos para descobrir. E quem quiser mais detalhe, ó, pode ir no ITR lá e ver na nota explicativa como é que é esse financiamento. Então, o BNDES libera os recursos e tal, e né, tá lá explicado quem quiser mais detalhes. Enfim, apresentação a gente já terminou e a conclusão eu já dei no começo do vídeo, né? Então você olha gráfico assim, né? Você, uau, parece forte e tal, mas o comportamento é muito cíclico do resultado dela. Ela viveu os 2 melhores anos da história. Esse quarto trimestre foi basicamente o melhor quarto trimestre da história. E há sinais indicativos que 2023 vai ser mais fraco. Pode ser que nem venha já nesse primeiro tri, mas ao longo do ano, muito provavelmente vai vir mais fraco. E aí, como o mercado vai reagir? Provavelmente mal, né? Então, voltando à pergunta lá do Daniel, assim, é óbvio, você nunca tem como chegar e dizer, o mercado tá gostando ou não tá gostando disso, porque a gente não sabe, não existe o mercado, né? O que a gente fala, o mercado é uma reunião de um monte de gente diferente, fazendo coisas diferentes, com objetivos diferentes. Mas, aparentemente, né, a questão é essa. Você viu que foi o melhor resultado da história e a ação caiu 10%. Mas é uma
tentativa do mercado em se antecipar um ano mais fraco. E aí vai ter que ver o quão mais fraco vai ser, o quanto vai desalavancar, para onde vai o resultado. Eu, aí dando a minha opinião, né, aqui, tudo que eu falei até agora são fatos, né, mas dando a minha opinião, eu acho que tem coisa mais interessante. A gente viu ela nem tá num valor super legal e tá em cima de um resultado historicamente alto e já há sinais de arrefecimento nesse resultado, nessa demanda. Então, eu não vejo hoje um negócio interessante na Home, eu vejo outras empresas bem mais legais. Né? Dei um exemplo da Tupi, depois a gente pode ver com calma, tá? Então, cuidado, mas qual que é a grande, né, ponto da Home que não pode acontecer? É a galera ir no embalo, na diquinha, na sardinhagem, porque isso aqui é um prato cheio para um monte de gente fazer recomendação, porque quando acerta, né, a recomendação, sobe lá 10 vezes, 5 vezes e o cara vira guru. Então, cuidado com isso, pessoal. Quem dá essas dicas e essas recomendações sempre vai escolher essas empresas com potencial explosivo. Só que o potencial explosivo é para cima e para baixo. Então, quando acerta, o cara vira guru. Quando ele erra, ele simplesmente troca, já coloca outra, vira a página e você fica com o ferro, né? Você fica aí, né, com a empresa sem sabendo o porquê você comprou e tentando defender ela nos fóruns da internet, que a gente sabe que não funciona, tá certo? Então, legal estudar a Home, né? Entender essas questões de sistema, de uma empresa industrial, de capacidade instalada, de, né, de alavancagem operacional, ela não alavanca tanta margem líquida, que, né, não é tão legal. Essa questão da dívida é interessante também, uma coisa diferente. Mas para investir mesmo, acho que tem coisa mais interessante. Beleza, pessoal? Então, legalzinho o vídeo da Home, gostei. Enquanto ela divulgar, quem empresa que divulga o resultado mais cedo, é bônus de vídeo no canal aqui. Valeu, pessoal. Por hoje era só. Grande abraço aí pra todo mundo e até os próximos vídeos. Valeu!